Na aula de hoje nós vamos falar sobre operadores, em especial os operadores matemáticos. Vamos aí ver por dentro como é que esses operadores matemáticos funcionam. O primeiro operador que a gente vai encontrar no canto dos operadores, né, estão todos localizados de verde, é o operador de adição. Simplesmente ele vai resolver essa conta 5 mais 2. Também o operador de subtração, que resolve ali 5 menos 2, 3. De multiplicação, 5 vezes 2, 10. E o de divisão, que vai retornar para a gente um valor decimal, quando isso é possível. Como nesse caso, 2,5. O resto da divisão, ele vai fazer literalmente o resto da divisão inteira. Nesse caso, o resto de 5 por 2 é 1. O que ele vai fazer? Ele vai fazer 5 dividido por 2, divisão inteira, não é a mesma divisão que nós temos aqui acima, e vai dar 2 e vai sobrar 1. Então ele vai pegar o resto desse resultado. Nós temos também um número aleatório entre 1 e 10, nesse caso ele vai gerar toda vez um número aleatório. E lembre que ele pode ser interpretado dessa maneira, né? Tanto dessa maneira como dessa maneira, ou seja, ele vai incluir tanto o 1 como o 10. No primeiro que a gente viu já sorteou o 10, e o 1 também vai poder ser sorteado. O operador de módulo, ele vai pegar o número e vai deixar sempre positivo. Nesse caso eu tenho menos 10, ele transforma para 10. Temos também o arredondamento de, ele vai pegar um valor e vai arredondar. Nesse caso aqui eu posso até desplugar e fazer na mão, 2,4. Se ele for arredondar, ele vai arredondar para baixo, né? Nesse caso porque é 0,4. Então, vai resultar em 2. Agora, se o valor fosse 5 ou maior do que 5, aí ele arredondaria, nesse caso, para cima. Né? Se ele fosse 0,5, 0,6, 0,7, assim por diante, arredondaria para cima. E também temos os arredondamentos, que a gente vai escolher literalmente o que ele vai fazer, se ele vai arredondar para baixo ou para cima. Nesse caso, se a gente fosse arredondar 2,6 normalmente, né, ele iria para 3. Mas aqui a gente consegue forçar para que esse arredondamento seja sempre para baixo. Então ele vai gerar 2. E a mesma coisa para cima, né? Nesse caso aqui daria 2 se fosse arredondamento comum. Olha, daria 2, mas a gente consegue forçar para cima, resultando em 3. Outra coisa também é a raiz quadrada. Raiz a gente pode colocar qualquer número, eu botei aqui 64, vai dar 8, poderia ser, sei lá, 36, né? Vai dar 6 ou qualquer outro número que ele vai calcular a raiz para a gente. E os operadores, né? De seno, cosseno, tangente. Seno vai calcular o seno normalmente do ângulo, aqui sempre vai estar em graus, não vai estar em radianos, vai estar em graus. Então, seno de 30, cosseno de 90, tangente de 45, e quando nós colocamos um valor inválido, nesse caso aqui para tangente de 90 e também de 270, ele vai marcar como sendo infinito, né? Deu como infinite. Então, é bom estarmos atentos com isso. Assim como a gente consegue fazer o seno, o cosseno e o tangente, conseguimos fazer também o arco-seno, o arco-cosseno e o arco-tangente. Então, dos operadores matemáticos, basicamente são esses que nós estaremos utilizando com mais frequência, e é bom que a gente entenda como é que eles funcionam. Lembrando que nós podemos combinar eles, né, como sempre. Então, se a gente tem 5 mais 2 dá 7, 7 menos 2, né? 5 mais 2 menos 2. Então, vai ser 5 mais 2, 7, menos 2, 5, certo? Temos como combiná-los também. Aqui embaixo nós temos o seguinte: que tal fazer uma função que calcule o delta da fórmula de Bhaskara? Então, nós temos aqui uma colinha, né, que vai nos ajudar a definir esse valor. Então, essa aqui seria a nossa expressão. Seria uma função delta que recebe a, b e c, e delta vai receber b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vamos construí-la aqui. Vocês podem estar fazendo isso através dos meus blocos. A partir de agora eu vou estar utilizando muito esses meus blocos
porque são maneiras mais fáceis da gente estar organizando o código e foram feitos para a gente usar. Geralmente o pessoal costuma deixar por último, mas eu não acho que deve ser assim. Tanto é que ele é útil demais aqui e nós já vamos ver por quê. Então vamos criar aqui o nosso bloco. Eu vou colocar o nome dele de delta, igual que está na nossa colinha lá. Opa, delta. E ele recebe 3 argumentos, ó. Adicionar uma entrada, número ou texto. Ele recebe 3, né? Essa primeira eu vou chamar de A, a segunda de B e a terceira de C. Vou dar OK. E muito bem, já tenho a definição do meu delta. O que o meu delta faz? Ele vai calcular, né? E vai resolver aqui para mim b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Nesse caso eu só vou falar, né? Vou colocar só um bloco diga. E ele vai dizer o quê? Exatamente aquilo ali, ó. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Nos operadores que nós acabamos de ver, vamos utilizá-los para montar essa expressão. Vamos utilizar um desse e eu acho que somente esses dois já dá para fazer. Dá um zoom maior. Então, primeiramente, a gente vai fazer b ao quadrado. Bom, b ao quadrado pode ser compreendido como também b vezes b. Então, vai ser a mesma coisa que b vezes b. Bom, já tenho o meu b ao quadrado aqui. Menos alguma coisa. b ao quadrado menos alguma coisa. E que coisa é essa? Menos 4, né? Vezes. Aqui eu posso colocar o valor de A e o valor de C. Então, eu tenho b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Certo? Tenho aqui o meu bloco. Eu vou colocar isso tudo dentro do meu diga e posso testar já para ver se está tudo funcionando. Só vou substituir, em vez de ser o diga por 2 segundos. Pego tudo aqui, coloco aqui, jogo fora e mantenho. Como é que eu faço para testar? Eu venho nos meus blocos, delta, e agora eu vou testá-los. Eu tenho aqui, ó, uma colinha. Se eu colocar 4 como sendo A, 2 e menos 6, ele tem que me retornar 100. Eu executo e realmente deu 100, ó. Lá, vou até apertar de novo. 100. Também, se eu colocar 7, 3 e 4, tem que dar 103. Vamos ver? Opa, menos 103, é verdade. Eu confundi aqui. Menos 103, ao vivo. Menos 103. E também, 1, menos 5 e 6 vai dar 1. Então, nosso bloco delta já está funcionando. A gente pode usar ele quando a gente quiser. Agora nós já temos uma calculadora que calcula o delta utilizando tudo isso que a gente viu aqui. Lembrando que nós vimos aqui a colinha, né? Uma função delta que recebe 3 parâmetros, A, B e C. E ela calcula para a gente o delta com base nessa fórmula, b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Fizemos algumas adaptações, né? B ao quadrado é a mesma coisa que B vezes B. Jogamos tudo aqui e temos o nosso delta sendo calculado corretamente. Então, vejam só, esses foram os nossos operadores matemáticos. Mais uma vez, deem uma olhada, se familiarizem bem, porque eles serão muito úteis nas próximas aulas.